Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Saudações, alunos! Estamos aqui de volta para mais uma semana do PET 4. Dessa vez o tema que as duas páginas do PET tenta resolver é O Mundo como Vontade de Representação em Schopenhauer, que é um livro sozinho do Schopenhauer de centenas de páginas, e o PET tenta resolver em 2 folhas, 6 parágrafos, como de costume. Então, para tentar emendar isso, essa semana, sem a presença do nosso amigo Rodrigo R. de Carvalho, eu estou aqui com o Fagner Concolato. Oi, beleza? Trazendo o nosso querido amigo Pedro Schoas. Boa tarde. Que estudou isso aí no mestrado e trabalha com isso desde sempre. E vai tentar aqui explicar para a gente essa coisa muito complexa, que não dá para resolver em 2 páginas, certamente não dá para resolver em 40 minutos, mas que conseguiram colocar vocês no processo de entender melhor essa filosofia, já vai ter feito sua tarefa aqui. Fagner, antes da gente continuar, a gente tem as redes sociais, quais são elas? Então, Pedro, agora a gente chama de Pedro Cortar para não confundir com o Pedro Schoas. Agora nós temos 2 Pedros. Você pode chamar, você não precisa chamar de Pedro Cortar e Pedro Schoas, você pode só chamar de Cortar e o Schoas, que nem você fez a faculdade inteira quando a gente estava no mesmo recinto. Melhor. Ainda tinha o Pedro, né? Mas o Pedro a gente chamava de O Pedro. Tinha o Pedro, é verdade. Era um cara, gente, que ele se autodeclarou o Pedro e colou. Ele ficou sendo conhecido como o Pedro. O maiúsculo, né? Exatamente. Com o maiúsculo. Definido o maiúsculo. E tinha isso, tinha o Schoas, tinha o Cortar e tinha o Pedro. Apesar do o Schoas dele ter entrado depois da gente na faculdade. É verdade. E se autodenominou o Pedro por excelência. Não é porque quem estuda Nietzsche é assim mesmo. Então, as redes sociais são N Precisa Copiar no Twitter e no Instagram e Não Precisa Copiar no Facebook. Além disso, a gente tem um site que reúne todos os episódios e inclusive do outro podcast que a gente trata de livros de filosofia, o Pedra de Toque em Pedro Schoas. Se você puder dar uma olhada lá depois também, a gente tenta falar com um pouco mais de profundidade sobre obras inteiras de filosofia. A gente já passou lá pela República do Platão e pelas Confissões de Santo Agostinho, e agora a gente vai para as Meditações de Descartes. Lá no site que chama Simpósio das Luzes. Gostou do nome, Pedro Schoas? Gostei muito. Simpósio das Luzes. Simpósio das Luzes. O Rodrigo né? O Rodrigo, a gente tinha um impasse, simpósio de alguma coisa e alguma coisa das luzes. Aí o Rodrigo definiu esse impasse pegando uma parte de cada nome e formando esse nome maravilhoso aí. E eu e o Fagner não gostamos dele, e aí a gente fica sempre atacando quando o Rodrigo não tá por perto para poder ver se ele entende a indireta. Mas muito bacana aqui no site, né? Gostei aqui agora. Olha aí, Rodrigo. Show. Você tá ouvindo isso agora? Parabéns. O Schoas gostou do seu site, que já tem um trabalho a fazer. Rodrigo, né? Essa máquina de ideias. Bom, então vamos ao Schopenhauer, né? O Schoas vai começar com uma introdução histórica e depois vai tratar dos 3 conceitos principais, assim, o mais básico que a gente precisa entender para começar a se apropriar dessa filosofia. Com você, o Schoas. Bom, então, primeiramente, boa tarde. Agradeço muito aí, tanto ao Pedro Cortar quanto ao Fagner pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês. Bem, então, em primeiro lugar,
rapidamente, eu gostaria só de situar onde está a obra O Mundo com Vontade e Representação. Na verdade, o título é Mundo com Vontade e Representação, e não como Vontade de Representação. Isso é importante frisar, porque, como vai ser apresentado, acho que aproximadamente no final desse podcast, esse título ele é muito emblemático. Então, o título ele mesmo, aparentemente, chegou até mesmo a ocupar o lugar de a definição por excelência do conteúdo da obra, né? É uma obra que lida com o aspecto dual do mundo. Então, quando se diz o mundo como vontade e representação, ou na tradução brasileira, né, como vontade e como representação, o autor pretende destacar exatamente duas formas distintas de compreender o mundo, né, e de compreender o conceito de existência, que é o conceito de existência como representação, que seria um conceito derivado, né, que na tradução direta não necessariamente seria existência, mas efetividade, e o conceito de realidade como vontade, que aí sim seria um conceito que ele usa até o equivalente latino, né, realitate, que significaria a realidade por excelência, assim, do ponto de vista do Schopenhauer. Então é importante destacar isso. Aí esse texto ele é publicado primeiramente em 1819, né, entre 1818 e 1819, até recentemente fez 100 anos de publicação, né? E ele, de certa maneira, ele está um pouco distante da publicação da Crítica da Razão Pura, que é 1781, né? Então, assim, apesar da grande influência de Kant no pensamento schopenhaueriano, existe uma distância a ponto de Schopenhauer dizer, assim, no seu texto sobre a crítica da filosofia kantiana, que ele seria o único progresso, né, em todos esses anos, a partir da filosofia kantiana. Tá, mas o que interessa é o seguinte, esse texto, apesar de ter sido publicado posteriormente, né, à morte de Kant, bem posteriormente até, ele se aproxima bastante de alguns outros textos que são muito importantes para o período do idealismo alemão. Dito que já tenha sido mencionado, né, que é um período que reúne muitos autores que discutem questões similares até, de certo ponto de vista. Apesar de Schopenhauer negar essa proximidade, né, ele está dentro dessa discussão. Em 1809, tem a publicação de um texto muito importante para ele, Investigação Filosófica sobre a Essência da Liberdade Humana. E, assim, estudos recentes apontam que grande parte da inspiração, né, de Schopenhauer em Um Mundo com Vontade de Representação pode ter vindo também desse texto. Não necessariamente dizendo que Schopenhauer não tem um escrito original, assim, mas que ele possui mais influências de seu tempo do que ele mesmo diz, né, nos escritos. Então, só gostaria de situar isso, né? Ele publica o primeiro texto dele, que é uma tese de doutorado em 1813, recentemente publicado em português, e em 1819 ele publica O Mundo com Vontade de Representação. Mas, enfim, né? O que esse texto quer dizer? Bom, esse texto, em muitas publicações, vem acompanhado de um outro texto menor, que chama Crítica à Filosofia Kantiana, que, inclusive, é um texto ao qual esse handout que vocês possuem, né, tem uma leve introdução, crítica a Kant, e ele faz muitas referências à maneira como Kant compreende a sensibilidade e compreende o mundo como representação. Bem, mas segundo a leitura do Schopenhauer, o mundo como representação já havia sido completamente explicado na crítica kantiana, né? E que, por isso, a obra, O Mundo com Vontade de Representação, seria uma continuidade. Então, ele tomaria algumas definições que Kant fez, sobretudo na estética transcendental, e levaria isso adiante. Bom, buscando insights que ele mesmo diz ter encontrado em Kant, mas que Kant havia ignorado. E esse insight é a realidade da coisa em si, a possibilidade de conhecê-la. Mas, em suma, o que Schopenhauer pega de Kant, dessa primeira compreensão da estética transcendental, é o seguinte: é de que todo conhecimento do mundo, todo conhecimento de objetos, incluindo o outro mesmo, ou seja, o outro como um corpo físico, passa por uma série de condições, e que essas condições são, sobretudo, três, que é a intuição pura do espaço, a intuição pura do tempo e a compreensão do conceito de causalidade. Né? Que aqui existe algo assim que aproxima ele muito de Kant, que seria a compreensão do tempo e do espaço puros, mas ao mesmo tempo tem algo que o distingue, que é a compreensão da causalidade como aquilo que norteia a existência dos objetos físicos. Mas o que ele quer dizer assim, com isso? Ele quer dizer que toda vez que nós conhecemos o mundo adiante, ou seja, o mundo como objeto diante de mim, esses objetos aqui que cercam a sala, a cadeira, a mesa, o computador, a garrafa d'água, a caneca, todos esses objetos que possuem extensão espacial
e que estão delimitados por tempo, eles na verdade são acessados somente através dos nossos sentidos. Então, ao invés de eu simplesmente intuir ou ter contato com uma garrafa, um computador ou uma mesa, eu os vejo, eu os toco, eu os sinto de várias formas diferentes. Ou seja, eles estão sempre condicionados a um meio de acesso que está condicionado também pelos órgãos dos sentidos. Então, quando eu vejo, eu não intuo automaticamente ou intuo imediatamente o objeto, mas eu intuo através de uma estrutura. E essa estrutura seria o olho, que é a manifestação da vontade de ver. Então, nós vamos chegar a isso aos poucos. Mas o que acontece? Uma grande dificuldade desse livro é que, apesar de muito extenso, ele possui uma estrutura única, que é uma estrutura que o Schopenhauer denomina estrutura de único pensamento. Essa estrutura faz com que todas as partes do livro estejam tão ligadas que você não consegue compreender a primeira página sem ter compreendido a última, no próprio dizer do autor. Então, quando você está compreendendo o mundo como representação, você deve ter em mente que existe uma outra parcela do mundo, ou digamos assim, uma outra maneira de compreendê-lo, que é uma maneira do mundo como vontade. Então, quando você está falando do mundo como representação, necessariamente você está dizendo também sobre o que o mundo é em si mesmo. Ou seja, se fala do mundo, primeira mão, como o mundo para mim, o mundo que eu intuo, o mundo que eu vejo, o mundo que eu toco, o mundo que eu sinto o cheiro, o mundo que eu sinto o toque, ao mesmo tempo você está falando também sobre o mundo que existe por trás desse mundo. Ou seja, que é um mundo que não depende de mim e que não depende de outro qualquer. É o mundo por si mesmo. Então, o que o Schopenhauer faz é, na verdade, criar uma ideia de representação que já estava presente em Kant, mas que ele aperfeiçoa ou que ele muda, inserindo essa capacidade de existência das coisas para elas estarem sempre em conexão umas com as outras. E, ao mesmo tempo, ele diz que se esse mundo existe simplesmente como o mundo através dos meus sentidos, ou como o mundo que eu vejo, ele não necessariamente deveria possuir uma existência em si. Contudo, eu mesmo, quando me vejo que eu sou um objeto entre objetos, vejo que eu possuo um corpo, e que como corpo eu tenho uma extensão espacial e tenho uma existência temporal. No entanto, o que Schopenhauer reflete é o seguinte: se todo mundo é representação, se eu sou representação também, qual é a diferença entre a minha experiência do meu próprio corpo e a minha experiência dos outros objetos que estão, digamos assim, fora de mim? E essa questão é a questão que vai abrindo uma brecha, né? Ou seja, que leva necessariamente, né, a compreensão de um outro lado do mundo. E esse outro lado seria a vontade. Mas então, se tomar o título, como eu disse, ele é muito importante, você vai perceber que existe uma compreensão de mundo, do que é o mundo, existe uma compreensão da representação, existe uma compreensão da vontade. Então, passo a passo, o mundo seria a totalidade dos objetos que nós vemos e experienciamos em primeira mão, e depois a totalidade daquilo que existe por trás dos objetos, ou seja, que condiciona a existência deles e que, existindo, não se mostra à primeira vista através deles. Então, por isso, no primeiro parágrafo do texto do Schopenhauer, caso vocês tenham a possibilidade de entrar em contato com ele chega a dizer que existem dois modos de compreensão do mundo que eles devem ser, na verdade, complementares ao fim da obra, né? Que é um primeiro, que é muito imediato, que é quando se percebe que os objetos todos vistos, eles passam por nós. Ou seja, eles são compreendidos ou são experienciados como objetos através da nossa experiência deles. Então, sem a nossa experiência, Schopenhauer diz, não seria possível dizer o que os objetos são, desse ponto de vista como representação. Então, sem nós, não se pode dizer sobre a existência dos objetos, uma vez que eles existem como nós conhecemos através de nós. Então, essa seria a primeira compreensão do mundo. Então, o mundo mesmo, sim, desse ponto de vista, seria a totalidade dos objetos cognoscíveis. Então, um sol que nós vemos, a terra que nós tocamos. E muito significativamente, ele começa o livro dizendo isso, né? Ele diz o seguinte, que dessa maneira, para o ser humano que leva tal verdade à clarividência, ou seja, que descobre essa verdade, né? Como único ser capaz de conhecimento, torna-se ele claro e certo que não conhece sol algum e terra alguma, mas sempre um olho que vê um sol, uma mão que toca uma terra. Ou seja, nessa primeira explicação que ele dá, logo assim, no início imediato do livro, ele tenta deixar explícito isso, né? Que toda a compreensão e toda a experiência do mundo, ela é mediatizada, né? Ou seja, ela passa pela mediação das nossas faculdades de conhecer ligadas aos nossos órgãos de conhecimento. Então ele diz o seguinte, se assumir isso, você pode simplesmente olhar para o mundo e pensar, bom, o que será que é esse mundo
senão o mundo para outro, senão o mundo em relação a mim mesmo. Então ele diz, será que existe uma existência desse mundo, né? Que não é sempre em relação a outro, que não é sempre condicionado por esse sujeito que conhece, né? Que não é independente dele. Então ele passa a refletir sobre isso e diz, bom, se disser isso, eu caio num grave problema, de dizer que o mundo só existe para mim. Que seria um problema muito similar ao problema do solipsismo, né? Ou seja, de que eu sou aquele único que existe e todo mundo existe para mim, não tem como eu dizer que há algo fora de mim. O problema é que ele tenta resolver com a ideia da vontade, né? Com esse conceito aí que aparece no início da segunda parte do livro, dividido em 4 partes, e que visa esclarecer essa primeira compreensão do mundo como representação. Então, dado esse mundo inteiro como algo para mim, né, como algo que depende de mim formalmente para existir, o que eu posso dizer sobre esse mundo em si mesmo, né? E aí que entra novamente esse conceito de corpo, que é muito importante, né? Que é quando o sujeito que conhece o mundo se descobre como um indivíduo, ou seja, que ele também é determinado temporal e espacialmente, que ele possui um corpo e que esse corpo está entre os outros objetos. Por exemplo, se esse corpo se chocar com outro corpo, que ele pode se danificar com os outros objetos também, que ele se movimenta com os outros objetos e por aí adiante. Então, a partir dessa primeira visualização do problema, assim, ele vai perceber que, no final das contas, nós mesmos, esses no qual o mundo depende formalmente, somos também objetos do mundo. Isso cria uma série de complicações, assim, uma série de problemas. Um conceito muito estudado, o conceito de corpo. Mas, através desse conceito, ele vai perceber uma coisa, assim, que esse corpo que nós possuímos, ele possui uma diferença fundamental em relação aos outros objetos. A primeira coisa que você pode pensar é que, se esse corpo é diferente dos outros objetos, uma diferença inicial pode ser que ele é nosso, diferente dos outros. Então, quando se olha os outros objetos, não se sabe o que eles são mesmo, assim, o que é ser como eles são. Mas só se sabe como é ser humano. E sendo ser humano, possuidor de corpo, se sabe o que é ter um corpo. Então Schopenhauer vai dizer o seguinte, bom, tendo um corpo, você pode pensar o que é ter um corpo em geral, o que é ser um objeto. E sabendo-se o que é ser um objeto, pode-se decifrar o enigma do que é a objetividade, ou seja, do que é o ser objeto do mundo. Então ele vai começar a pensar nisso e vai investigar quais são as possibilidades, né, de se decifrar essa questão e o que é aquele algo que nos compõe de uma forma imediata, de uma forma inegável e que é a nossa essência, ou seja, o que é aquilo que nos distingue e aquilo que, sendo o que somos, faz o que nós mesmos somos. Então, essa é uma questão muito complexa, né? Assim, problemática, mas que ele lança a mão de um argumento e que esse argumento é atualmente conhecido como o argumento da analogia. Por quê? Porque ele vai perceber que existe algo em nós que faz com que todos os nossos movimentos físicos possam existir. E que é como se fosse, diz ele, um motor interno, aquilo que subjaz a todas as nossas atitudes, subjaz a cada uma delas, mesmo aquelas que nós reagimos simplesmente a situações. Como, por exemplo, quando algo quente encosta em você, ou quando, por exemplo, você tem um desejo de agir que você nem sequer pensa antes desse agir. Então não existe ponderação necessariamente no agir humano. E aí ele vai perceber que essa forma de agir ela é sempre uma forma que aparenta um desejo, né? Então, se nós seres humanos procuramos sempre motivos para os nossos desejos, ele vai dizer, pode ser que haja um desejo em todos os outros seres vivos, por exemplo, e também em todos os outros objetos, que não necessariamente possa ser ponderado. Isso é estranho, né? Dizer um desejo por trás dos objetos. Mas o que ele está querendo dizer, na verdade, é que a palavra vontade, que vai ser ligada, obviamente, ao nosso sentimento do desejo, ela possui um correlato universal, que seria a vontade universal que a tudo subjaz e que a tudo condiciona. Mas, para chegar a isso, ele vai precisar de um percurso. Então, apesar de já se anteceder a ideia de uma vontade universal, como esse outro lado do mundo, essa outra maneira de compreendê-lo, ele vai precisar mostrar como da vontade individual do ser humano ele consegue alcançar a vontade de todas as coisas. E esse percurso é feito de maneira até relativamente simples, que é através desse argumento da analogia.
Ele vai dizer, bom, nós possuímos características e a forma de objetos. Mas, além disso, nós possuímos também uma compreensão do que é ser um objeto. Ou seja, nós sabemos o que existe por trás desse objeto. No entanto, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que todos os objetos são simplesmente objetos dados para nós, e não dados para si mesmos. Então, o que é possível de se fazer é pensar, bom, sabendo como é ser um objeto, talvez eu possa compreender analogicamente o que todos esses objetos são também. Então, você tem, primeiro, duas partes de um enigma, digamos assim, enquanto o mundo visto possui simplesmente a aparência do enigma, uma das partes dele. Então, ele busca, através da experiência interna que nós mesmos possuímos da nossa existência e das nossas atitudes e dos nossos movimentos e das nossas características, decifrar o que esse mundo mesmo é. Ou seja, o que ele é por trás simplesmente dessa aparência que é condicionada, que é espaço temporalmente determinado. E ele vai perceber que todos os nossos movimentos, mesmo aqueles não calculados, mesmo os não, digamos, raciocinados, possuem como correlato um desejo. E esse desejo é o que move tudo e que move todas as coisas. Estendendo esse conceito vontade, que até na tradução é referido com V maiúsculo, para um conceito maior, que abrange a existência de todas as coisas, ele passa a descrever o mundo como uma vontade incessante e todos os objetos, ou seja, o mundo como representação, como a manifestação dessa vontade, como essa vontade que aparece para nós, que ela é objeto para nós. Então, ele procura deixar bem claro isso, né? Que existem dois aspectos, como se fossem dois lados de uma moeda. A moeda de um lado, ela é representação, e de outro, ela é vontade. Então, não necessariamente existem dois mundos separados, o mundo com vontade e o mundo com uma representação. Mas o mundo, a totalidade dos objetos, a totalidade daquilo que existe e no que estamos incluídos, possui duas facetas, ambas com um certo grau de realidade. Uma realidade, efetividade, condicionada a nós mesmos, aos seres humanos e a todos os indivíduos que intuem o mundo, incluindo os animais também. Ele também possui a outra faceta, que é a vontade. Essa faceta é aquela mais real porque incondicionada. Porque sendo incondicionado e sendo aquilo que subjaz por trás de tudo, subjaz por trás de nós mesmos também, a condição do mundo. Esse jogo de condição e condicionado pode ser um pouco difícil, mas o que ele quer revelar, no final das contas, é o seguinte, que nós mesmos fazemos parte dessa realidade maior, dessa realidade que é a vontade. E que vivendo, sendo ser humano, nós manifestamos essa vontade de uma forma determinada, que é a forma humana de existir no mundo e a forma humana de ser. Então, todos os outros animais, as plantas, incluindo os objetos inanimados, como as rochas, a água, e, assim, até de maneira poética, né? O oceano, o sol, o reflexo, que se pode ver no oceano do céu, e uma série de outras coisas, são, na verdade, a manifestação de uma única vontade, de um desejo, de um querer, que quer a vida. Então esse é o conceito importante de vontade de vida, é que aquilo que subjaz ao mundo inteiro quer o mundo. Ele poderia querer alguma coisa diferente, por exemplo, em um mundo fictício, né? Porque o mundo não é melhor, por exemplo, ou porque a nossa vida é uma vida de completa plenitude. Mas o que Schopenhauer quer dizer é que, no fundo, não se pode nem sequer questionar por que o mundo é tal como ele é, por que esses objetos, por que esses animais, porque essa visualização do que as coisas são. Mas o que ele diz é o seguinte, que nós, como objetos do mundo, podemos descobrir o que o mundo é e não por que ele é. Então, sabendo simplesmente o que o mundo é e sendo inviabilizada a possibilidade de saber por que o mundo é, se cai uma espécie de tristeza diante do mundo, que é o que posteriormente vai ser denominado como pessimismo, né? Então, o pessimismo em Schopenhauer, ele começa por essa impossibilidade de se saber o porquê o mundo existe. Então, quando ele vislumbra o mundo e vê uma série de características que tendem a mostrar que o mundo é sofrimento, e tendo descoberto, do ponto de vista dele, que o mundo é um grande desejo que sempre se manifesta nas existências diversas e as mais diversas possíveis, ele vai chegar à conclusão de que, na verdade, esse desejo ele nunca vai poder cessar. Então, se a felicidade, segundo um certo ponto de vista comum e muito difundido na sociedade, é o alcance dos desejos, a realização dos desejos que nós fazemos ao longo de nossa vida,
Se a própria natureza do mundo é desejo, e se a nossa própria natureza é desejar, quer dizer que suprimir o desejo seria suprimir a nossa própria existência, seria suprimir a nossa própria natureza. Então, por isso, ele percebe que, na verdade, tem de se viver em um mundo em que esses desejos são sempre ativados e são sempre atualizados, mas que, ao mesmo tempo, tem de se buscar um modo de vida menos sofredor, né? Então, esse é um aspecto muito interessante, né? Muito enfatizado, muito discutido, e sobre o qual vocês vão sempre ouvir falar. Então, eu acredito que, de modo geral, assim, seja essa a concepção central da obra, né, resumidamente. E, claro, tem uma série de dificuldades ao longo disso, sobretudo com o argumento analógico, sobre o qual eu falei, sobre a compreensão da vontade, sobre a compreensão da representação. Mas, em suma, o que Schopenhauer quer dizer isso, né? Que nós temos acesso privilegiado ao mundo através do nosso corpo, nós conhecemos esse mundo, e conhecendo o mundo nós descobrimos a série de coisas que levam a essa grande imagem, que é a imagem do mundo como uma vontade universal, que se manifesta nas suas criaturas, e que essas criaturas, né, vivendo, manifestam a vontade primordial, né, ou essa vontade que subjaz a tudo. E aí esse conceito, né, o conceito da vontade dos seres vivos, né, da vontade que se manifesta na vida, na reprodução, no desenvolvimento orgânico, ele chama vontade de vida. Então, acredito que tem sido uma exposição assim, bem resumida, mas acho que contempla alguns dos pontos que vocês deveriam saber, né? Show de bola, shows. Cara, é maravilhoso, velho. Eu curto pra caramba escutar você falar. Até na época da faculdade, quando você queria fazer comunicação, eu acho o máximo, velho. Que você fala com a tranquilidade que é sensacional. Obrigado, Fagner. Obrigado mesmo, né? Feliz. Eu fico pensando assim, antes de entrar até nas questões que o Pet traz, porque até o finalzinho da sua apresentação, parecia que a filosofia do Schopenhauer era uma coisa assim, muito paz e amor, sabe? De respeitar, de enxergar o mundo como algo que também sou eu, né? Enxergar os objetos como uma coisa que também tem vontade, que também são alguma coisa, que por conta disso também seriam dignos de respeito. Só que aí, na hora que vira a página, digamos assim, para essa questão do sofrimento, já muda muito o sentido, né? Parece que é uma coisa tão pessimista, tão triste, né? E eu acho que talvez por isso tenha ganhando tanta popularidade atualmente, onde o pessoal está meio que aprendendo a sofrer agora, né? Eu não sei se você já pensou sobre isso, sobre essa filosofia do Schopenhauer meio que ajudar a gente a sofrer nos momentos que a gente está sofrendo, principalmente numa situação como essa, que tá todo mundo trancado de casa. Ah, com certeza, né? Tenho pensado muito nisso. Porque eu acho que tem algumas coisas assim, né, que auxiliam na compreensão do atual momento, assim. Apesar de Schopenhauer ter um método muito específico, assim, né, que não diria que seja muito atual, né, que tem um ponto de vista metafísico que não é muito discutido, mas eu acredito que tem duas coisas assim, muito importantes, que uma é compreender o ser humano como uma espécie e como uma manifestação da vontade, assim como todos os outros seres vivos. Inclusive, sim, claro que tem essa discussão aí do vírus, se é um ser vivo ou não, mas inclusive o vírus seria uma manifestação da vontade. Então, na verdade, estar infectado ou ter esse grande problema atual aí do coronavírus seria também compreender que o ser humano ele está dividindo espaço com outros seres vivos, né? Que igualmente tentam pedir o seu próprio espaço. O Schopenhauer ele é até um leitor assim, assíduo de Lamarck, né? Ele tá discutindo essas coisas, né? O conceito de espécie, o conceito de um mundo natural, né? Da filosofia da natureza. Então isso eu acho muito legal, sabe? Porque quando você vê isso tudo, assim, você não compreende como um flagelo, assim, divino, né? Ou nada do tipo. Mas simplesmente como uma disputa, né? Uma luta por espaço. E por outro lado também, essa ética pessimista, né, digamos assim, ela lança a mão para essa intelecção do mundo, né, como algo uno e ao mesmo tempo como algo terrível, né. Então, se de um lado tem o bom, né, de estar fazendo parte de um mundo, de compreender o seu próprio lugar, de ver os seres e saber que, né, todos nós compartilhamos de uma mesma essência, assim, no final das contas, existe essa tristeza, né, de perceber que a essência que nós compartilhamos não é lá muito boa para nós, né? Acho que isso é bem complexo, mas atualmente existem leituras, eu estou estudando isso no meu doutorado também,
que dizem assim que Schopenhauer não era lá tão pessimista assim, né? Que é possível compreender uma vida, assim, ou se quer cogitar uma vida artística, né? Em que existe a supressão do sofrimento contínuo na produção de obras artísticas, ou que a prática da ciência leva à compreensão do mundo, né? Que a compreensão do mundo, ela causa algum tipo de fascínio, assim. Então existem várias vidas a serem procuradas aí, inclusive na pandemia, né? Bacana. E aí das perguntas, Pedro, que o PET oferece pra gente, tem uma aqui que chama atenção que fala sobre o mundo sensível como uma ilusão. Aí até coloca uma alegoria aí de Maia, né, que eu acho que tem um aspecto religioso, e depois faz a pergunta para os alunos, e que perguntando sobre em que momento a gente consegue perceber ilusões no mundo sensível e como a gente não deve se seduzir por essas ilusões. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa analogia possível. E assim, nessas semanas, assim, eles tiveram sobre o mito da caverna, sobre Platão, sobre essa questão de ilusão também. Você consegue traçar uma distinção para os alunos também, seria interessante para a compreensão. Bom, então, o Schopenhauer, ele chegou a ter contato com alguns textos do hinduísmo, e o texto que mais impressionou foram os textos dos Upanishads, né? São vários livros e tudo mais. E eles têm, sim, um caráter religioso, mas o Schopenhauer fez um diagnóstico, assim, interessante. Acho que esses livros também tinham um caráter metafísico. Tinha muito a ver com a teoria dele. Então ele desenvolveu uma teoria que ele mesmo diz depois que, assim, que tinha quase que um espelhamento nesses textos dos Upanishads. Isso deixou ele muito feliz, assim, e parece para ele que foi um vislumbre da verdade, né? Ou seja, se os hindus chegaram à mesma compreensão que ele, né, em um período tão distante do dele, do ponto de vista dele, seria até mesmo chegada à verdade comum do mundo. Mas um dos conceitos era esse conceito aí de véu de Maia, que ele usa como uma metáfora, né? O véu de Maia é o seguinte: existe uma série de véus, assim, e que você tira esses véus e, na verdade, aparecem outros véus por trás, né? E esses são aqueles véus que escondem a realidade de nós. Então, como que Schopenhauer vê um meio de usar isso na teoria dele? Bom, o mundo como representação, ele é um mundo condicionado, né? Então ele tem uma existência relativa, que é a existência relativa às formas do conhecimento, né? Espaço, tempo, causalidade. Então, essas são as formas que fazem com que nós percebamos as coisas como nós percebemos. Então, o que acontece? Na verdade, ao mesmo tempo em que elas fornecem a forma para as coisas aparecerem, para as coisas estarem diante de nós, essas formas também escondem o que as coisas são. Por quê? Porque nós não as vemos como vontade, imediatamente. Então nós precisamos fazer uma investigação do que o mundo é, para posteriormente chegar à conclusão do que ele é em si mesmo, e não simplesmente do que ele é para nós. Então esse ser para nós, esse ser condicionado a essas formas do conhecimento, seria o véu de Maia, do ponto de vista dele, né? Seria aquilo que esconde a realidade. E que ao mesmo tempo não é um esconder do tipo no escuro, assim, ou de fechar dentro de um cômodo, de uma caixa. Não é simplesmente isso. É um esconder que ao mesmo tempo mostra. Então, vendo esses objetos, nós podemos acessar o que eles são em si mesmos. É essa a sacada do véu de Maia, digamos assim. Porque ao mesmo tempo que ele está camuflando, né, ele está escondendo a realidade subjacente, ele também mostra essa realidade através da manifestação do mundo. Então seria esse o conceito, né? Ele também era leitor de Platão e tudo mais, e acredito que ele tenha uma opinião sobre essa alegoria, né? Mas o que ele quer dizer, e o que eu acho que também tem muito a ver com Platão, é de que existe um estado em que nós estamos em uma determinada escuridão, né? E que, saindo dessa escuridão, nós podemos conhecer o mundo em si mesmo, as formas eternas do mundo, né? Ele usa o conceito de ideia platônica, mas para um significado um pouco diferente, né? Como, digamos assim, a unidade, né, da espécie, a unidade dos tipos naturais, que era uma discussão muito comum na época, né? Que antes desse conceito de espécie, né, mais contemporâneo, assim, que deriva da teoria da origem das espécies, né, da seleção natural, ele possuía a ideia de que as espécies, elas são contínuas, elas são eternas, são imutáveis, e que, por causa disso, elas têm uma correlação, né, que, apesar de ser representativa, ilustra aquilo que é essencial a cada espécie de coisas. Então, ele usa esse conceito, quer dizer mais ou menos isso, né? Mas eu acho que uma diferença também a ser levada em consideração
é que pode-se compreender filosoficamente o mundo sem necessariamente ter saído da escuridão, né? Ter saído da questão do enigma do mundo, o que eu acho que é bem difícil de acontecer em Platão. Então, Chos, segundo essas questões sobre a vontade, os princípios filosóficos que você mesmo tentou esclarecer aqui, como é que funciona essa relação entre essa existência de vontade e a felicidade? É o seguinte, como a vontade é o que compõe todas as coisas, né? O que as coisas são, assim, em última instância, está querendo dizer que toda existência vai pressupor desejo, né? O desejo, a diferença entre o desejo e entre a vontade é que o desejo ele costuma ter um aspecto temporal, assim, né? Você deseja algo determinado, então esses desejos eles vão surgindo espontaneamente em você. Ele tenta dar uma explicação para isso, um texto exatamente sobre o conceito de liberdade de vontade, sobre a liberdade da vontade. E lá ele diz assim que essas vontades individualizadas que nós temos, esses desejos específicos, eles são reações às coisas do mundo, né? Então toda vez que você vê algo, assim, toda vez que você experiencia algo, isso está sempre ligado à sua vontade. E isso está sempre necessariamente assim atrelado também a um desejo específico. Ele vai dizer que existem motivos, né, que impelem nosso desejo e tudo mais. Não que os motivos sejam causa do nosso desejo, não, longe disso. Os motivos são causa das nossas atitudes. Mas como a nossa relação com o mundo é sempre mediada pelo desejo que nós temos, esses desejos são eternos, assim, né? Eles estão sempre acontecendo, não tem como você pará-los, né? A não ser que você tenha uma postura radical ascética, né? E passa a vida inteira negando a vida, né? Essa seria uma forma de viver, por exemplo, que é a ética do ascetismo schopenhaueriano. Mas o que ele quer dizer com a imagem da hidra de Lerna é exatamente isso. É que essa hidra é aquela que, quando uma cabeça era cortada, nasciam duas novas, né? Então, a ideia da imagem é trazer uma proximidade com os desejos humanos. Então, quando você reprime um desejo, ou quando você o satisfaz, isso não necessariamente quer dizer que você não vai desejar mais. Então, cada vez que você satisfaz um desejo, você começa a reaver o seu contato com o mundo imediatamente, você começa a desejar coisas novas. E esses desejos, eles passam por todas as esferas da vida, né? Até as esferas mais básicas. Então, a gente deseja alimentos, a gente deseja tocar as coisas. E o nosso próprio corpo, sendo manifestação da vontade, ele acaba sendo manifestação da vontade específica, adequada ao nosso tipo natural. Então, nós temos mãos que estão ligadas ao desejo de pegar coisas também, né? Então, nós temos olhos, né, que desejam ver. Nós temos um intelecto que deseja conhecer. Então, tudo mesmo assim tá mediatizado pelo desejo. Então, essa figura assim, é muito emblemática e muito trágica. Você nunca consegue suprimir todos os seus desejos e viver uma vida livre de desejo, né? Que seria, eu acho, que o mais próximo do caminho da felicidade, né? Então, se o caminho da felicidade é a realização pessoal, esse caminho é uma ilusão. Então, ou você suprime, né, todos os seus desejos através de um tipo de atitude, né, de morte do próprio corpo. Então, você jejua, para ver se você consegue desejar menos as coisas. Você se abstém sexualmente, então, para ver se você consegue se tornar uma pessoa assim, de menos desejos, para que você talvez viva um pouco mais feliz, né? Mas, como eu disse agora há pouco, existem outras maneiras de interpretar isso. Então, você pode, por exemplo, ser um artista em tempo quase integral e estar em contato com formas e eternas, imutáveis, né? Chopin tem uma relação muito especial com a arte. Ou então você pode tentar conhecer-se a si mesmo, né, melhor, e saber aquelas condições nas quais você mesmo se coloca, em que seus desejos se tornam muito opressores, né, a sua própria felicidade, né? Então você passa a não se colocar em situações que vão te fazer mal, por exemplo, né? De maneira assim, bem superficial de dizer coisa, né? E tem algumas saídas possíveis dentro da teoria que possam revelar um rumo, não a felicidade compreendida como nós compreendemos geralmente, de satisfação, mas uma felicidade praticamente de menos sofrimento. Isso, ele tem um livro, esse livro é muito bacana, vocês acham em qualquer lugar, assim, é muito bonito, chama Aforismos para a Sabedoria de Vida. E ele tenta mostrar como pode-se viver uma vida um pouco mais sábia desse ponto de vista.
seja, uma vida que envolva menos sofrimento. O Shows, no finalzinho a gente sempre faz umas recomendações de obras artísticas para a gente indicar para os alunos. Pode ser série, filme, livro, que ajude a entender melhor o pensamento do autor ou o tema que a gente está tratando. Você consegue lembrar de algum, cara? De cara, assim, eu pensei naquela série Dark, sem nenhum motivo especial, só porque simplesmente ele cita Schopenhauer no começo dela. Não sei se você chegou a ver isso. Isso é excelente, hein, Fagner? Excelente ideia, cara. Não teria pensado nisso. Eu acho que sim, porque o que acontece em Dark, né? Olha só. A frase que cita, até eu lembro que eu assisti essa série, eu gostei muito. Eu fiquei impressionado pela frase que ele cita do Schopenhauer. Ele cita uma do Nietzsche também, né? Sim. Acho que em cada temporada ele cita um. Isso. Aí a do Nietzsche, que ele cita do Eterno Retorno, né? E a do Schopenhauer é dessa ideia. Aí a ideia que eu acho que tem muito a ver com a série, assim, é de que todos os indivíduos humanos, né, especialmente os indivíduos humanos, eles possuem caracteres individuais, né? E aí o que isso quer dizer, assim, né, filosofia schopenhaueriana, né? É que cada indivíduo humano, ele possui uma determinada manifestação de vontades específicas, assim, né, de desejos específicos. Então o que acontece? Quando essa pessoa é submetida às mesmas situações, essas situações são motivos que impactam nesse caráter e que causam uma ação, né? Então, do ponto de vista dele, como esses caracteres são imutáveis, assim, né? Se a mesma pessoa for exposta às mesmas situações, ela vai sempre agir da mesma forma. Entendi. Então, eu acho que isso acontece em Dark, né? Uhum. Que as pessoas, elas acabam agindo da mesma maneira a ponto de repetir tudo, né? Uhum. É o barato da série, né? Várias vezes que eles tentam mudar as coisas e acaba acontecendo exatamente do jeito que ele queria evitar. É exatamente isso. Então, assim, ele tenta dizer dessa maneira, né? Que você agindo da mesma maneira sempre repetirá tudo. E não existe uma maneira de agir diferente. Você vai estar sempre repetindo os desejos que cabem na sua vontade, assim, particular. E isso acontece de forma interessante, né? Porque, assim, só no ser humano que isso ocorre. As outras espécies animais, elas têm o mesmo caráter, né? Digamos assim, os indivíduos compartilham do caráter da espécie. Mas no ser humano não, existe um grau, assim, né, de mudança. Isso porque o ser humano, ele tá no topo de uma pirâmide, assim, de manifestação da vontade, né? É no ser humano que acontece a vontade do conhecimento, né, do saber abstrato. É o ser humano que é capaz de refletir filosoficamente sobre as coisas. Então ele possui um grau, assim, já de individualização muito distinto, né? Agora, obra artística, sim, eu acho que tem muita coisa, sabe? Tem qualquer coisa que você pesquisar, assim, por exemplo, sobre aquela roda de Ixion, né? É uma passagem da mitologia, da mitologia grega, você vai ver que tem alguma ligação com Schopenhauer, né? Que é a ideia de que uma figura que sempre corre presa numa roda e nunca sai do lugar, né? Que também tem a ver com Dark, né? Uhum. E praticamente esses mitos, assim, de punições divinas gregas, né? O Schopenhauer cita quase todos, né? Então é sempre uma figura, assim, que luta para sair de uma situação, mas se vê sempre presa na mesma situação, né? Então, tem o Prometeu, tem o Ixion, tem a figura, agora eu não me lembro exatamente, mas daquelas esposas que tentam sempre esvaziar um poço, né? E esse poço nunca acaba, nunca esvazia, né? Eternamente. Tem aquela outra figura que tá faminta e quer se alimentar, é o cacho de uva, mas toda vez que ele quase pega o cacho de uva, some, né? Ou é levantado, assim, a ponto dele não conseguir alcançar. Então essas imagens são todas as imagens que ele usa. Então se você quiser ter um contato, assim, com um sentimento, né, que ele quer trazer, citando essas imagens, você pode ver essas representações artísticas, que são, assim, representações de extremo sofrimento, né? Bacana. E por fim, a última coisa que eu tinha pensado, eu ia até te perguntar isso. Aquele livro A Arte de Insultar é um livro do Schopenhauer mesmo? Eu acho aquilo sensacional. Ele insulta as pessoas muito bem, né, cara? Então, não, né? Na verdade, são textos do Schopenhauer. Ah, sim, mas ele não escreveu pensando nesse livro. Não. Tem vários, né? Tem a arte de insultar, tem acho que a arte de vencer o debate sem ter razão, né? Aham. Tem
Tem um que é terrível, né? Mas é a arte de lidar com as mulheres, tem umas coisas assim. Mas esses textos acho que estão todos numa coletânea que o Schopenhauer escreveu, que foi a coletânea que o fez famoso. Chama Parerga e Paralipomena, né? E aí esse Parerga e Paralipomena tem 2 volumes. Textos sobre o saber em geral, sobre a história da filosofia, sobre insultar, né? Tem várias coisas, tem uns textos de ética muito bons. Então é isso, gente. Mais uma semana. Semana que vem a gente volta. De volta com o Rodrigo, infelizmente. Falou, Fagner. Grande abraço. Valeu, obrigado. E o Shows, você também sempre bem-vindo. Se você quiser voltar aí e conversar sobre outras coisas, outros assuntos, outros temas, só chegar. Quando vocês quiserem me convidar, tô aberto aí. Atualmente tô estudando Schopenhauer, mas assim, tenho interesse em várias outras coisas, né, claro, e que seria interessante, assim. Gostei bastante da participação, agradeço. E acho bom poder estar em contato também com pessoas diferentes, né, que vão ouvir esse podcast, que vão se perguntar e talvez vão ser tocadas assim, por alguma ideia do próprio Schopenhauer, né, a ponto de querer estudar. A gente começou só com os alunos, mas a gente tem observado alguns diletantes aí que estão ouvindo o programa, estão acompanhando um pouquinho de filosofia. Seria ótimo. Inclusive, só uma última coisa aqui. Quem quiser conhecer mais sobre o autor, né, tem muita coisa publicada, assim, muito artigo publicado, mas tem uns livros que estão, assim, tem traduções recentes, né, e que são até de fácil acesso, sabe? Muito com vontade de representação é um. Sobre a quádruplice raiz do princípio de razão suficiente é outro que saiu recentemente. Tem até uns pela coleção dos pensadores, né, que são ótimas traduções. Tem esse aforismos para sabedoria de vida, então, assim, vale a pena tirar um tempo, um dia, assim, da vida, né, para ler um pouco sobre esse autor, que é um autor muito interessante. Excelente. Shows, brigadão, cara. Valeu mesmo pela aula aí. E a gente se encontra mais vezes. Obrigado a vocês, viu, Fagner? Obrigado, Pedro. Obrigado, Fagner. Obrigado ao Rodrigo, que não tá aí, né? Não tá aí, mas foi importante. Foi importante. Falou, alunos. Até mais. Valeu, até mais. Até mais.